posso clamar, pela fé posso enxergar. Olá, muito bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que Deus possa te abençoar de uma maneira bastante expressiva durante o dia de hoje. Muitas vezes nós pensamos o que vamos fazer no dia de hoje, mas há algo que nós devemos pensar, o que não devemos fazer no dia de hoje. Algo que agride a santidade de Deus, algo que traz algum peso, algumas consequências muito graves para a nossa vida, o pecado. Devemos ficar longe do pecado, devemos ter o propósito de agradar a Deus e não pecar. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 119, verso 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A única maneira de nós andarmos em retidão na presença do Senhor é tê-la, a palavra viva no nosso coração. Nós precisamos buscar a palavra, mas não como um amuleto, deixar a Bíblia aberta, somente para purificar o ambiente. Isso não existe, não é possível. A Bíblia tem que estar dentro dos nossos corações e fazer parte da nossa vida. Vamos guardar o nosso coração e guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Um dia livre do pecado, um dia onde nós teremos cuidado de somente agradar a Deus. Que Deus te abençoe durante o dia de hoje. Quero dizer a você que nós vamos conversar hoje com o irmão Alex. Uma história de vida muito forte, algo transformado pela presença do Senhor. Vamos então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas, meu irmão em Cristo, Alex Moreira da Silva. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Prazer todo meu de poder ter essa oportunidade junto com o Senhor, de falarmos um pouquinho do que Deus tem na nossa vida, né? Alex, sua história é muito linda, sua história, nós notamos a presença de Deus a cada momento. E você nasceu num lar cristão. Exatamente, pastor. Eu nasci num lar evangélico, como muitas pessoas que devem estar nos assistindo agora, e acabei me afastando da presença de Deus por um tempo. E esse meu afastamento da presença de Deus foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, pastor. Agora, Alex, até mais ou menos os 10 anos, você se manteve firme. Mas houve um fato interessante. Os seus pais se afastaram da presença do Senhor e você logo em seguida. Exatamente, pastor. Meu pai e minha mãe minha mãe principalmente foi criada num lar cristão. O meu pai, quando ele começou a namorar com a minha mãe, ele era espírita, pastor. E Deus usou da vida da minha mãe para que ele fosse liberto, se chegasse à presença de Deus. Mas com os intempéries da vida, ele acabou se afastando. Os dois acabaram se afastando da presença de Deus, e foi até meus 10, 15, 16 anos mais ou menos, ainda consegui prosseguir um pouco, mas depois me afastei. Agora, um homem de Deus, um jovem de Deus, quando se afasta, são várias consequências graves que acontecem. Primeira consequência é você foi experimentar os prazeres do mundo. Exatamente. Quando um jovem se afasta da presença de Deus, quando perde o temor a Deus, a primeira coisa que ele faz é aproveitar tudo que o mundo tem para dar. O mundo pinta aí fora uma coisa muito bela, uma coisa muito bonita. E realmente é muito atrativo aos olhos de um jovem que não conhecia a bebida, que não conhecia os prazeres que esse mundo te apresentava. E quando você sai, você acaba fazendo todas essas coisas. Eu quero falar para você que Deus te quer separado para Ele. Deus te quer numa condição de adorador, por excelência. Então a maior vitória que o inimigo tem sobre as nossas vidas e sobre a vida de um jovem é desviá-lo do caminho do Senhor. Porque ele vai para a bebida, muitas vezes vai para a droga, para o cigarro, vai para a prostituição. E isso traz sérias consequências para a vida dessa pessoa. Não se deixe enganar. Deus te quer santo, separado, consagrado para servi-lo a todo momento. Irmão Alex, você experimentou e é uma coisa, você começou também a namorar ali. E como é que foi esse namoro? Exatamente, pastor. Eu conheci hoje, ela é minha esposa, eu a conheci no carnaval, pastor. No carnaval do ano de 2000, 2001, não me recordo bem a data. E
fiquei junto com ela naquele carnaval e ficou aquele negócio eu queria só ficar com ela naquela noite e esquecer. Mas Deus já começou a trabalhar ali na nossa vida, porque eu não esqueci dela. Não esqueci, fui atrás dela algumas vezes e começamos a namorar. Então, dois até então descompromissados com a palavra. Hoje a tua esposa, mas então tua namorada, não tinha conhecimento de ser uma cristã e você estava afastado do caminho do Senhor. Exatamente, pastor. Nós estávamos... O que viesse era isso mesmo. Gostava de uma balada, gostava de um pagode, tudo. Era normal a nossa vida dessa maneira. Mas os caminhos de Deus são perfeitos. Deus, quando tem obra na vida da pessoa, quando tem chamado na vida da pessoa, não adianta a pessoa correr para a direita, para a esquerda, ir para fora do Brasil, que a promessa de Deus se cumpre. Amém. Agora, uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na sua vida, e na vida da sua então namorada, foi que houve uma semana de adoração e a nossa irmã, a adoradora Cassiane, ela veio aqui, né, louvar o Senhor e tocou o seu coração ou da sua namorada? Tocou o coração dela, pastor. Ela ouviu e Deus trabalhou de uma maneira linda na vida dela. E eu com o coração ainda arredio, o coração duro, não dei muita atenção. E foi aí que Deus começou a trabalhar na vida dela primeiro, para depois começar na minha. As coisas de Deus não são muitas vezes previsíveis. Deus não trabalha do jeito que nós queremos, mas na sua infinita sabedoria, Ele vai chamar primeiro a namorada, aquela que não tinha nenhum compromisso com o Evangelho da Graça. E Ele toca profundamente então o coração dessa jovem. E essa jovem faz um compromisso com Deus. Exatamente. E ela começou me chamando, vamos na igreja, vamos participar de um culto. E nessas minhas indas com ela na igreja, ia na igreja, mas se tivesse um churrasco para eu ir, uma cerveja para eu beber, algo parecido, eu iria, pastor. Não tinha compromisso nenhum. E uma certa feita o pastor fez o apelo para quem gostaria de aceitar Jesus, gostaria de se batizar. E ela foi até a frente, eu até me assustei. Ela foi, aceitou Jesus. E eu ia na igreja para não desagradar ela, para não entrar em atrito. Muitas vezes saía da igreja, levava ela em casa e passava num bar com um amigo, ditos amigos, né? Que pessoas assim não podem ser chamadas de amigos. E continuava daquela maneira. E Deus sempre firme no propósito de me abençoar. Agora, foi bom você falar na palavra amigos, porque muitas vezes, não só os jovens, mas mesmo as pessoas mais amadurecidas, elas se deixam levar por amizades que estão fora da palavra do Senhor. E devem tomar muito cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós nos afastamos sutilmente da caminhada com o Senhor quando nós estamos ali vivendo na roda dos escarnecedores. Nós temos que amar a pessoa que não tem Jesus, mas nós não podemos viver da maneira com que elas vivem. Então devemos tomar muito cuidado. E aí, a sua caminhada, então, ela começa a ser também trabalhada por Deus, né? Exatamente, pastor. E nós nos separamos por algum período desse nosso namoro. Nós nos separamos e eu sentia a falta dela. Achava que era uma coisa boba, mas era realmente o sentimento que eu tinha por ela. E nós voltamos, pastor, a namorar. E eu falei para ela, não, vamos namorar, noivar e casar. Decorreu 1 ano nesse namoro, noivado, até nós chegarmos ao altar. Mas minha vida, continuava levando a minha vida do meu jeito. Não era o que Deus queria para mim, mas era o que eu queria. Eram as minhas vontades que prevaleciam. E a vontade nossa, pastor, é sempre a contrária de Deus. Deus tem vontade de nos abençoar, mas nós estamos deixando que isso aconteça. Agora, é muito interessante que isso ocorre com frequência ainda hoje. As pessoas querem o melhor do Evangelho e o melhor do mundo. Não há como servir a 2 senhores. A pessoa domingo está buscando o Senhor, chorando durante os cânticos de adoração, durante a ministração da palavra, mas já na segunda-feira tem uma vida que agrada ao seu próprio ventre. Isso não há como conciliar. Não tem jeito de ser um crente meia boca, um crente 50%.
Ou ele se entrega a Jesus, ou então ele não é de Jesus. Irmão Alex, vocês se casaram, coração ainda endurecido, o coração ainda resistente, amando os desejos da carne, até que vocês dois estão numa moto. E o que acontece? Então, pastor, nós estávamos descendo uma avenida daqui do centro da cidade e do nada, não tem uma explicação palpável, uma explicação lógica para o que aconteceu. A minha moto, a moto que eu estava, apagou, estava chovendo, a moto apagou e no meio da curva tinha um poste. A moto deslizou, para que eu não batesse de frente, eu deixei a minha perna, para minha esposa não sofrer menos dano. E ela assustou, colocou a mão na frente, trincou o punho, que foi uma fratura leve, não teve muita gravidade, mas eu bati o meu joelho, quebrei o meu joelho e quebrei o meu fêmur. O meu fêmur, segundo as explicações do médico, foram quebrados em 5 pedaços, aproximadamente, como se fosse um espelho quebrado ao meio. Agora você lá no hospital, você recebe uma notícia desse médico, ou pelo menos seus pais recebem essa notícia. Qual que foi a notícia? Os médicos chegaram no meu pai e na minha mãe e falaram: a situação do seu filho é grave, a situação dele é muito delicada, nós ainda não tínhamos deparado com uma fratura dessa proporção e vamos deixar ele aí durante um mês, não sei quanto tempo, para poder fazer essa operação. E o que nós estamos pensando é em amputar a perna dele, em tirar a perna dele, só que a parte mais forte ali disso tudo era minha mãe, que repreendeu o médico e falou assim que não aceitava aquela situação, que ela cria no Deus dela. E o médico até chegou a ironizar, falando para ela, então você pede para esse teu Deus, porque você tem que ter muita fé. E você ainda estava resistente ao Evangelho da Graça. Resistente ao Evangelho. Mesmo no leito de enfermidade. Mesmo no leito. É a nossa natureza pecaminosa, né, pastor? Nós sabemos que estamos errados, mas queremos convencer a tudo e convencer até muitas vezes a Deus que nós estamos certos. Agora, a sua mãe, ela não desanimou. Ela se dobrou de joelhos, pôs a cabeça no pó e foi buscar essa cura em Jesus. Exatamente. Tanto é que me mandaram tirar outra radiografia e comparou a radiografia do dia do meu acidente e a radiografia que eles tinham tirado até aquele dia. E foi... o médico encontrou com meu pai no corredor, bateu no ombro do meu pai e falou assim: esse Deus de vocês é forte. Amém. Esse Deus de vocês é forte porque a radiografia que o Alex tirou no dia do acidente e tirou hoje não parece ser a mesma fratura. Hoje eu ainda fiquei com uma sequela no joelho, mas eu acredito que essa é a marca de Cristo na minha vida. Amém. Mas pela proporção do acidente, eu já estou 100%. Amém. Agora, você teve ali um encontro com o Senhor Jesus. Aí no leito do hospital, com as visitas de alguns irmãos de várias denominações, de várias pessoas que intercederam por mim, oraram, fizeram campanhas, eu optei por Jesus. Amém. Tive algumas resistências, tive alguns problemas, algumas dificuldades na minha conversão, mas hoje eu sou servo de Deus. Amém. Liberto do álcool, liberto de tudo. Vale a pena servir esse Deus vivo e poderoso? Amém. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Amém. Agora, irmão Alex, queria que você deixasse uma palavra para essa pessoa que nos está assistindo. Amém. Eu gostaria de dizer que, indiferente do seu problema, indiferente da sua dificuldade, se você está passando por uma dificuldade, seja ela emocional, seja ela espiritual, de saúde, eu quero te dizer que o Deus que me curou pode te curar. O Deus que eu sirvo pode te curar. Ele levou nossas dores, as nossas enfermidades, e para isso ele só requer uma coisa de você: fé e confiança. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A partir do momento que você se dispor a fazer a vontade de Deus, a aceitar esse Deus na sua vida, tudo vai mudar. Amém. Quero agradecer então a presença do irmão Alex. Deus te abençoe. Quero mandar um abraço
para a igreja que o irmão faz parte, que é a Assembleia de Deus de Belém. Deus abençoe cada irmão da Assembleia de Deus. Deus abençoe você que está buscando o Senhor Jesus. E nós vamos voltar depois de um breve intervalo. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar com você na palavra do Senhor, em um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1. Diz a palavra: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amém. Quero orar com você. Senhor Deus, mais uma vez a tua palavra, Senhor, vai ser exposta. O teu servo não há nele condições algumas, senão pela tua misericórdia e pela tua graça. Em nome de Jesus, fala a essas pessoas que estão assistindo o programa Restaurando Vidas e faz uma obra de poder sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Um homem de Deus que passa por um momento de profundo desconforto, de profunda agonia. Muitas vezes nós estamos num dia bom, de repente algo nos faz pensar, nos faz sentir num nada, nos faz sentir num desânimo. Foi o que aconteceu na vida de Elias. Elias houvera acabado aqui com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. O Senhor respondera com fogo no altar. O Senhor fizera uma obra sobrenatural aqui e Elias saíra de lá vitorioso, porque o Deus de Elias respondeu, mas o Deus do povo aqui, nada de resposta. Elias, então, ele experimenta do cuidado de Deus. Mas logo no outro dia, a mulher de Acabe, Jezabel, uma rainha ímpia, de um rei ímpio, um povo que não tinha compromisso com Deus, um povo que adorava levantar altares a Baal, esse povo então manda um recado. Essa mulher fala, manda mensageiros e diz: amanhã, Elias, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os profetas de Baal. Elias então, ele teme. Elias cansado da luta, Elias muitas vezes prostrado ali, o seu físico já se degrada, a sua emoção também abalada. Elias teme e vai, deixa seu moço em algum lugar e vai para o Monte Horebe. Lá Elias fala: Senhor, dá-me a morte, porque não me interessa mais viver. Elias entra ali num profundo momento de depressão, um momento de angústia. Um homem de Deus, um profeta de Deus, mas que passa por um momento de luta.
Pode ser a sua história, essa história. Você tem buscado a Deus, mas tem passado por momentos muito difíceis, momentos de muita luta, momento onde o seu coração parece que está no último grau da tristeza. Também você pode não ser ainda um homem que crê em Deus, uma mulher que crê em Deus, e você tem passado situações muito difíceis na sua vida, e você pode estar falando, eu quero algo especial na minha vida, algo que eu ainda não experimentei. Deus é maravilhoso, Deus não abandona os seus, Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Mesmo um homem de Deus passando por um momento de tristeza, muitas vezes nós achamos que isso não ocorre. Ocorre sim, e Elias é a prova viva disso. Elias passou por um momento na sua vida de tristeza, de desolação, um momento que se sentiu só, um momento que não viu esperança no seu viver. Elias então, ele procura um lugar solitário, um lugar afastado, onde talvez a rainha não pudesse achá-lo, onde ele estivesse numa certa segurança. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Quando nós temos um problema, nós buscamos a solidão, nós buscamos ali um momento de oração com o Senhor, mas muitas dessas orações são como a de Elias: Senhor, eu não suporto mais, eu não tenho mais ânimo e nem vigor, leva a minha vida. Elias faz a oração, mas o Senhor resolve dar a resposta de outra maneira. O Senhor é tão bom, tão amoroso, tão cuidadoso, que muitas vezes Ele não ouve a nossa oração e não responde de acordo com a gente quer. Ele vai e faz algo muito melhor. Primeiro, o Senhor cuida da vida de Elias. Diz a palavra que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. O Senhor cuidou da saúde de Elias. O Senhor mandou um anjo servir Elias. Muitas vezes, quando nós nos prostramos diante do Senhor, e quando o Senhor sabe que as nossas forças se foram, Ele move o sobrenatural. O sobrenatural vem sobre as nossas vidas e traz esperança, e traz vigor. E aqui o Senhor começa a cuidar do seu espírito e do seu físico. Levanta-te, anima, come, cuida do físico, cuida daquilo que é mais necessário agora, restaurar energia, restaurar a força. A palavra de Deus diz que ele levantou e comeu, mas ele viu junto à cabeceira, em pedras, em brasa e uma botija de água. O Senhor faz algo extraordinário. O Senhor manda um alimento que era preciso para aquele momento. Muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil que falamos, o Senhor não vai dar conta disso. O Senhor é tão detalhista, o Senhor é tão maravilhoso, que Ele traz um pão cozido e traz a água. 2 alimentos extremamente necessários. O seu problema pode ser diferente do de Elias, mas o Senhor sabe a solução para ele, e o Senhor pode enviar o socorro à sua vida hoje e agora. Você tem que crer, você tem que se derramar na presença do Senhor. Um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso. Ele diz: peça segundo a minha vontade, e assim farei. Nós muitas vezes não pedimos porque não cremos. Nós temos a fé deixada para trás, o nosso coração está tão pesado com as circunstâncias que nós não cremos. É preciso buscarmos no Senhor, porque Ele cuida, Ele sara a tua ferida, Ele cuida do teu espírito, Ele alimenta o teu físico. O Senhor te quer por inteiro. Não se desespere, não entre em pânico, o Senhor cuida da sua vida. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Mais uma vez, a provisão do Senhor vem sob medida. O Senhor não esquecera. Muitas vezes a bênção que nós procuramos aqui desse mundo é uma bênção que ela tem um efeito pouca duração. É uma bênção que você olha para ela, se alimenta ali uma vez dela e já está com fome logo em seguida. O Senhor não. Ele continua cuidando das nossas vidas, continua cuidando do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso trabalho, cuidando da escola. Que Deus maravilhoso. Mas Ele ainda tem algo para a vida de Elias. E Ele disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O Senhor tem algo maravilhoso para a sua vida. O Senhor tem um projeto para a sua vida. O Senhor quer um plano para a sua vida. Então se alimente do Senhor, busque na palavra do Senhor, levanta aí desse desânimo, fala: eu quero mais de Ti.
O Senhor deu uma grande experiência na vida de Elias. O Senhor fez algo sobrenatural na vida de Elias. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Olha, Elias estava para provar a grande presença do Senhor. Elias ainda não sabia, mas ele tinha que obedecer. Levanta e come, porque teu caminho será sobremodo longo. Elias andara 40 dias e 40 noites ali, com aquele alimento que o Senhor preparara. E o Senhor haveria de se revelar ainda mais a Elias. Muitas vezes, quando estamos numa situação difícil, nós chegamos a pensar que não haverá mais prazer nas nossas vidas. Isso estava acontecendo na vida deste servo, desse profeta fiel. Mas o Senhor faz algo extraordinário. Elias vai para um local e o Senhor ali se mostra. O Senhor passa ali numa brisa suave e Elias começa a se fortalecer no Senhor. Muitas vezes, quando pensamos que a nossa vida está acabada, que os nossos sonhos não serão realizados, é quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, está planejando algo maior, algo mais forte, algo mais vigoroso, algo mais profundo, algo que o coração humano não consegue sondar, algo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas o Senhor, que é um Deus de promessa, é um Deus de vitória, Ele prepara algo muito maior para a sua vida. Levanta. Elias não sabia, mas o Senhor, Ele falaria com ele novamente. Que maravilhoso é o Deus que nós servimos. Que maravilhoso, se você ainda não o serve, é servir a esse Deus. O Senhor tinha algo maravilhoso para ele. E o Senhor manda que ele vá ali ungir alguns homens. Ele vai ungir ali Jeú, ele vai ungir ali Azael, e ele vai ungir ali Eliseu para tomar o seu lugar. E o Senhor faz uma revelação ainda maior para ele. Olha, eu conservei em Israel 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, que todo mundo nos abandonou, que não há mais quem sirva a Deus, que nós somos os últimos ali, que permanecemos ali, estamos sofrendo demais. Não. O Senhor prepara homens e mulheres que não se dobram diante do mundo, que não se dobram diante das coisas erradas, que não se dobram diante de um Deus pagão. O Senhor sempre prepara intercessores sobre a sua vida, homens e mulheres de Deus que vão abençoar você. O Senhor é maravilhoso, Ele cuida disso também. Elias começa a sentir que havia propósito para a vida dele. Eu queria que você analisasse a sua vida. Será que as cargas são tão fortes que o Senhor não pode trabalhar sobre elas? Será que o seu peso agora, o seu coração está tão abalado que não haverá mais gozo e mais prazer nele? Eu quero afirmar, com autoridade na palavra do Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas que o sorriso vem pela manhã. O Senhor vai te colocar um sorriso nos lábios, o Senhor vai te colocar sonhos no seu coração, o Senhor ainda vai fazer você andar por lugares altos. A palavra de Deus, ela diz lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não forneçam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, eu me alegro no Senhor, eu me regozijo no Deus da minha salvação, e esse Deus me levará a lugares altos. Não se desanime, não se proste. Elias continuou andando na presença do Senhor. Elias teve a graça de ungir ali Eliseu para continuar a sua caminhada. E Elias foi trasladado. Elias não viu a morte, porque o Senhor se agradara do testemunho de Elias. O Senhor tem se agradado da sua vida. Você tem feito aquilo que Deus espera de você. Você tem trabalhado para o Senhor. Você tem falado do amor de Jesus para outras pessoas. Ou você é um crente ouvinte, você entra numa igreja, acha aquilo tudo gostoso, sai de lá da maneira que você entrou, já vai ali aproveitar das coisas do mundo, ou talvez não aproveite das coisas do mundo, mas também não fale para ninguém desse amor. É preciso expressar as maravilhas do Senhor, é preciso chamar as pessoas para olhar para Cristo. Você é alguém especial. Você que ainda não conhece Jesus, hoje Ele pode ser o dono da sua vida, basta você falar: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, mexe, Senhor, nas minhas estruturas. Eu quero te conhecer hoje, vem ser o rei da minha vida.
a sua vida será impactada, a sua vida será mudada, as pessoas que estão ao seu redor verão em você um novo homem, uma nova mulher e vão querer também esse Jesus. Que Deus te abençoe muito. Se você anda assim no momento de desespero, persevere no Senhor. Ele sabe da tua vida e Ele sabe o que está se passando no seu coração e Ele pode te dar o livramento ainda hoje. Eu vou orar com você. Senhor Deus, eu quero pedir uma bênção especial sobre essas pessoas que nos assistem. Cuida da vida dela, liberta, sara, dá ânimo, Senhor, dá vigor, dá um sonho novo, Senhor. Prospera essa vida para que Ele possa ainda glorificar o Teu santo nome. Cura no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito durante o dia de hoje. Que a paz do Senhor, ela venha sobre o seu coração de uma maneira extraordinária. E se você quiser, Ele vai ser o rei da sua vida ainda hoje. Que Deus te abençoe. Nós voltaremos semana que vem, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.